Vida em Revista, apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único. Um casarão no início do século XX, por si só, merece atenção. Quando está de frente para o mar, num elegante endereço na Orla de Santos e muito bem preservado, é ainda mais especial. O conhecido Casarão Branco foi construído pelo alemão Anton Karl Dicke em 1900 e habitado pela família alemã por 10 anos. Depois, o imóvel foi vendido ao exportador de café Francisco da Costa Pires, que ali viveu com a família até 1914. Neste ano, a família se desfez do imóvel, que passou a abrigar um asilo. Em 1921, Costa Pires comprou de volta a casa e fez uma grande reforma. Ali viveu até 1935, quando vendeu o imóvel novamente. Estilo alemão, uma casa confortável, mas quadrada, até o telhado era diferente, o terraço tinha só uma escada, papai mandou fazer duas, esse jardim de inverno não tinha, a entradinha de carro também não tinha, de maneira que mudou completamente o estilo também da casa, porque era um estilo muito frio, não tinha nada, e na reforma transformou-se nessa encantadora casa que hoje é uma referência internacional. Eu cheguei a trazer aqui um casal de japoneses, amigos, que moram nos Estados Unidos, eles ficaram encantados com a casa, porque lá também existe essa preocupação de preservar as casas que foram construídas na antiguidade, né? De maneira que eu me sinto muito feliz cada vez que eu tenho que falar sobre essa casa, que mora no meu coração. Já me perguntaram, mas você não tem tristeza dela não ser mais da sua família? Eu disse, não, porque hoje ela pertence à cidade, pertence ao Brasil, é uma referência. A arquitetura dela é muito interessante, sem dúvida, né? Mas eu sei que tem muitas histórias gostosas da gente ouvir, né? Do viver nessa casa, né? Nós estamos num salão, o mais amplo da casa, e eu achava que era a sala de estar. E, no entanto, era uma sala de jantar, o que mostra a convivência grande, né? Ali nós chamávamos sala nobre, que era só para as visitas, tudo. Porque tinha outras salas onde a gente costumava ficar. E as dependências fora, que infelizmente não pôde ser reconstruída, porque o cupim tinha comido até as paredes, mas o que tinha lá fora de acomodação, salão de festas, salão com ping-pong, mesa de ping-pong, tinha quadra de tênis. Olha! Então era uma espécie de clube aqui. Os meus irmãos traziam os amigos, minhas irmãs traziam as amigas. E eu, como era pequena, eu só ficava na cadeirinha do juiz. Mas tinha um movimento aqui, tinha um gramado bem grande, com barra fixa, para a gente fazer ginástica.
jogava-se muito croquê, que hoje ninguém conhece o croquê. Eu acho que você não chegou a conhecer. Não conheço o que é o croquê. Era mais ou menos como tinha, como se fosse um gol, fazer gol, tinha numa ponta e na outra. E eram arcos de ferro, e cada um tinha um martelo de madeira, e tinha que ir passando a bola com o martelo por todos, o que chegasse primeiro no gol ganhava. Quer dizer, então a nossa casa parecia um clube, porque como tinham muitos jovens, né? Meus irmãos, minhas irmãs, eu era caçulinha, já não entrava nesse negócio, mas estava sempre cheia de rapaziada. Bacana. Esse próprio Carlos Caldeiro, que foi quem declarou de utilidade pública, eu tenho certeza que o que levou a tomar essa atitude foi a lembrança que ele tinha dos tempos que ele frequentava a casa. Interessante, né? A casa tem jardins maravilhosos também, né? Na área externa, e que, claro que a cidade mudou. A impressão que a gente tem é que a praia era muito mais perto também, né? A areia da praia não era tão distante, não é? Quando nós mudamos para cá, não era nem calçada a rua. O bonde passava por aqui, ele corria sobre trilhos colocados em dormentes. E a gente descia na areia. Ainda era areia quando nós viemos para cá. Olha, puxa vida. Foi depois que foi asfaltado, né? E mais tarde é que veio existir essa praia tão linda. E é uma honra para nós santistas. E no outro dia, quando eu falava na solenidade do aniversário da cidade, eu disse: nós temos o orgulho de ter a maior e mais bela dos jardins à beira-mar. Sem dúvida nenhuma. Olha que eu sou do Rio de Janeiro. Nasci numa cidade, né? Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu nasci do lado de uma cidade... Não, aliás, a natureza do Rio é maravilhosa. Não é? Mas sem dúvida nenhuma, o que se conseguiu, a arquitetura da cidade, né? Que acabou trazendo, o que o homem fez com esses jardins, realmente são... Tanto que está no Guinness Book. Verdade, né? É de reconhecer, a gente caminhar, né? Dá gosto, dá um prazer imenso ver essa integração do natural, né? Tratado com as mãos do homem, né? De uma maneira extraordinária e muito bonita, né? Muito rica. Um detalhe muito interessante que eu gosto de citar quando falo na casa é que minha mãe, como as senhoras antigas, gostava de fazer doces, essas coisas. Meu pai fez uma cozinha, uma despensa lá fora, depois da parte dos empregados. Tinha até aquele forno de pão caipira, ela fazia aquele pão recheado com linguiça. Então, olha, foi uma casa que atendia a toda a família de acordo com a sua idade. Nós, pequenos, tínhamos onde brincar, fizeram uma casinha de madeira, que era a casa das bonecas, com mobilinha, tudo dentro. Mamãe fazia bolinho, a gente chamava as amigas e ia comer lá. Quer dizer, a quadra de tênis então dava um movimento aqui em casa. Entre a quadra de tênis e o gramado para fazer exercícios físicos, tinha um roseirão. A minha mãe tinha a maior coleção de roseiros que eu já vi na minha vida. Olha que lindo. Então tudo isso parece um sonho. E na minha idade eu lembro isso como um patrimônio da minha memória. O seu futuro é certo, é só você querer. Aqui o futuro é certo, Liceu Santista. Just breathe. Another day. Just believe. Another day. Patti Home Decor. O bom design é para todos.
Nós surgimos há milhares de anos e logo nos tornamos únicos. No andar, no falar, no pensar. Mas foi o talento de pessoas únicas que nos fez evoluir. Pensando, elas inventaram o novo, desafiaram o impossível, escreveram a história. Descubra a pessoa única que existe em você. Católica Unisantos, a única que torna você único. A senhora me contava que cada um dos ambientes, principalmente aqui no térreo, né? A própria decoração do teto é inspirada um pouco no uso das salas, né? A sala de música é um ambiente também muito interessante, né? Os adornos da primeira sala. Vê ainda as liras musicais, né? Uhum. A senhora me disse que até o mobiliário tinha a ver com as esse cadeiras eram com a contexto. líria musical, então lá tinha piano, tinha uma radiola, que a primeira radiola que veio para Santos foi do meu pai. Um irmão dele trouxe do Rio de Janeiro. Então eu fazia fila para pôr aqueles fones de ouvido para poder ouvir a música. Que legal. A senhora me contou que muitos, até nascimentos aconteceram nessa casa, Muitos, né? E tinha um lugar próprio para isso também. Tinha um quarto grande lá que era especial para as parturientes, né? Muitos sobrinhos nasceram aqui. Aham. Engraçado que ano passado morreu uma que todo ano, no dia do aniversário dela, que era 12 de março, ela queria vir a Santos para festejar. Festejar não, que ela não podia fazer festa aqui, mas para ela estar no lugar que ela nasceu. Uhum. A senhora me contou que na verdade era quase uma farmácia, né? Tinha um quarto próprio para isso, não é? No corredor tinha um armário, mamãe tinha tudo, até vasilhas de água, e tinha um fogareiro a gás para esquentar uma água, ou se quisesse fazer um chá de noite. Os detalhes, ninguém acredita que essa casa foi de comodidade. Por exemplo, na cozinha era fogão de lenha, fogão enorme. Imagine se hoje alguma empregada vai querer cozinhar um fogão de lenha enorme que tinha que lixar com lixa de aço depois que terminava o almoço. Mas papai colocou assim em cima um pouco do fogão, feito uma grade com iluminação a gás. Se faltasse luz e estivesse fazendo o almoço, que tinha ligação de gás, tinha fogões de gás onde fazia café, chá, essas coisas, tinha aquela ligação, abria aquela grade assim e ficava iluminada a cozinha. Então, detalhes que só mesmo de um cérebro prodigioso como o Dr. Maurílio Porto, que foi o arquiteto da época que fez a Dr. Maurílio reforma. Porto, foi ele que fez a reforma. Fez a reforma. Não o projeto original, né, da casa. Não. Conservou os cômodos como eram, né? Apenas acrescentou aqui o jardim de inverno e a entradinha de carro, onde lá tem escrito a Fundação Benedito Calixto, era Edith Pires, Vila Edith Pires, que era caçula, dava nome à casa. Ah, que legal, isso é interessante de conhecer Essas também, né? pernas que tem aqui, lá na frente, dava um encanto a casa. Nós tínhamos com peixinhos aí, tudo, sabe? Esse cantinho aqui do jardim, essa pérgola, é um cantinho muito romântico até, né? Muito romântico. Tantas noivaram aqui, né? Eu ainda comecei a namorar nessa casa, em 34, mas já não casei aqui. Mas as minhas irmãs todas casaram aqui e cansaram de noivar aí na pérgola, dar volta no quintal. Os casamentos eram... Os casamentos eram Eventos... feitos todos pelos padres de Maré, né? Porque tem uma particularidade. Quando nós mudamos para cá, não era essa basílica, era uma capelinha. Eu até cito no meu livro que quando começaram a construir a basílica, a capelinha ficou dentro para não interromper as missas. Eu então digo no meu livro que parecia um bombom recheado. Só quando pôde armar o altar é que desmancharam. E já era segunda, porque a primeira capelinha do Ibaré foi construída pelo Visconde de Ibaré, porque tudo isso aqui era a chácara dele. E sabe que os padres não tinham a fotografia da primeira? E um dia eu falei com o frade, o senhor não tem da primeira? Ele disse, não, eu nem sabia que tinha a primeira, porque nós já viemos para cá em 1920. Aí meu irmão mais velho tinha mania de fotografia, nós tínhamos a fotografia, eu mandei enquadrar, escrevi a história atrás. Eu adoro
tudo que eu puder colaborar para manter a memória de qualquer coisa da nossa cidade, eu faço com o maior gosto. Pois é. O guarda-corpo dessa escada é uma obra de arte, né? Do Liceu de Artes Foi o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que eu não sei como é que não arrancaram para vender o ferro, viu? Ainda bem, né? Porque as maçanetas das portas eram de metal amarelo. Tanto que aqui não era arrumadeira para limpar a casa, era arrumador homem. E mamãe cortava um papelão para não sujar o branco das portas, ele areava com cal, era uma beleza. Mas foi tudo arrancado. Esses vitrais aqui foram arrancados, vendidos, porque aqui foi fechado com tijolo e dividido em 3 quartos para alugar. Isso Foi na o época. Catex, foi o Catex. Até foi engraçado, outro dia eu comentei aqui, porque um dia eu cheguei aqui na reforma, eu fui da comissão de restauração. E o pedreiro perguntou o que era um buraco ali, bem no meio aqui no chão. Ninguém imaginava o que era. Meu pai era tão detalhista que ele mandou instalar uma campainha para a mamãe chamar a copeira. Então, coisas que parece história da carochinha. Mas são verdadeiras, né? A senhora me contava, a senhora me falou que gosta muito de história, principalmente preservar um pouco da história dessa cidade, dessa linda Santos, né? A senhora me contava algumas peculiaridades dos nomes dos bairros da cidade, né? Curioso, né? Meu livro Santos de Ontem, e porque tem pessoas que não sabem por que chama Marapé, né? E foi o que no tempo em que não havia condução para a praia, abriram um caminho de terra, então as amigas diziam para as outras, vamos ao Marapé, o Marapé ficou. Né? Marapé, olha, tem sentido, Vila Nova, né? porque quando ficou saturado o centro da cidade, as pessoas que tinham condição de construir casas grandes, começaram a primeira casa construída na Vila Nova foi do avô da nossa saudosa poetisa Maria José Rainha de Resende. Era a Casa das Palmeiras. Era na esquina da General Câmara com a Conselheiro Neves. Tinha umas palmeiras na frente, uma casa suntuosa. Sabe que eu sofro cada vez que derrubo uma casa? E nesse momento Santos está vivendo isso, né? Por exemplo, até Alguns hoje eu me casarões conformo de ser destruído o Parque Balneário, que era cartão de visita da cidade. Sem dúvida. Quando o doutor Orso Luiz lançou a candidatura dele para presidente da República, foi aqui no Parque Balneário. Eu lamento muito quando casas já que desapareceram, que podiam estar aí servindo de história para instalar bibliotecas, né? A cidade tem hoje um movimento cultural muito importante, né? Isso Olha, é uma das coisas. O movimento que a Pinacoteca está fazendo é extraordinário. São exposições, audições, professores de piano trazem alunos. Até outro dia teve uma audição aqui e a professora é minha amiga, ela disse, Edith, eu quero que você vá abrir e fechar a audição. Eu disse, mas eu não toco piano. Não, eu quero que você, porque eu declamo, graças a Deus, tenho loucura pela declamação. E eu declamei Onde Está Deus, e no fim eu declamei a oferenda da Júlia Lopes de Almeida. Isso, que lindo. Da filha dela, a grande declamadora Margarida Lopes de Almeida. Todo mundo fica admirado. Com 93 anos eu tenho a memória que eu tenho. Isso na verdade, para a gente um grande alento, né? Imaginar que a gente pode, mantendo a mente ativa, porque eu acredito que eu acho que vai um pouco de esforço não próprio, viu? Pensar que, não deixar de pensar. Niemeyer nos deixou com 104 anos e preocupado em novos projetos, né? Buscando novos projetos. Isso é muito interessante, isso é uma mudança radical na maneira de encarar as coisas, né? Antigamente as pessoas falavam, vou me aposentar, e aí eu não penso mais em nada, vou viver a vida. Mas a gente percebe histórias como a sua, a de Eli Alves, a jornalista com 70 anos de jornalismo, e pensando e com novos projetos e criando novas ideias, novos ideais, com metas. Isso é importantíssimo para que a gente, é um grande ensino para nós também. Eu tenho dito em outras entrevistas que eu tenho a humildade de contar que quando a situação do meu pai de café ficou ruim,
Eu fazia escola normal. E eu vi a situação econômica em casa tão baixa que eu não tinha coragem de pedir para comprar os livros que os professores indicavam, as professoras indicavam. Minha professora de português, Zumira Campos, tem até uma escola com o nome dela, ela me deu muito apoio. Então o que eu fazia? Eu ficava anotando o que eles iam falando, e eu chegava em casa, eu formulava um ponto. Eu sempre disse, foi isso que fez de mim uma escritora. Quantos Foi o livros? laboratório onde nasceu escritora. Quantos livros, Dona Edith? Eu tenho 4 livros. 4 livros. O primeiro foi Sociedade Espírita Anjos da Guarda, que é a sociedade espírita mais antiga da América do Sul. Depois do segundo foi Memórias do Casarão Branco. O terceiro foi A Vida de Martins Fontes. E o quarto foi esse, Santos de Ontem. Esses livros a gente pode encontrar na livraria Martins Fontes, em geral? Na Martins Fontes tem. Ah, perfeito. Que eu dei toda a renda para a causa. Eu gosto de ajudar. A renda do Memórias do Casarão Branco é para aqui, sempre vai dando para fazer um concertinho. No Memórias do Casarão Branco a gente vai aprofundar um pouco algumas histórias, né? Não, é bem detalhada, inclusive eu conto a história desde que foi declarada de utilidade pública, as ideias que cada um dava, que um queria fazer secretaria de turismo, outro queria fazer não sei o quê, mas eu acho que a ideia que vingou foi a melhor mesmo. Nós temos uma pinacoteca de Benedito Calixto, maior pintor que nós tivemos, que ele não era santista, ele era de Itanhaém, mas ele que retratou todos os pontos belos de nossa cidade, né? O seu futuro é certo, é só você querer. Aqui o futuro é certo, Liceu Santista. NAPNE, Núcleo de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais. Fundado em 1992, atende mais de 140 alunos, visando valorizar o potencial humano, fortalecendo a autoestima, igualdade e autonomia das pessoas com deficiência intelectual. Faça parte desta história. Ajude o NAPNE. Rua Júlio Conceição, número 53, Vila Matias, Santos, São Paulo. Telefones 13 3233 5531 ou 13 3221 2030. Nós surgimos há milhares de anos e logo nos tornamos únicos. No andar, no falar, no pensar. Mas foi o talento de pessoas únicas que nos fez evoluir. Pensando, elas inventaram o novo, desafiaram o impossível, escreveram a história. Descubra a pessoa única que existe em você. Católica Unisantos, a única que torna você único. Como este é um momento, para mim, muito grato, eu agradeço a vocês essa oportunidade de eu poder falar por nessa casa que é a minha paixão, eu vou agradecer como Margarida Lopes de Almeida, que foi a maior declamadora que o Brasil teve. Ela tinha 2.000 poesias e pelo mundo todo ela ia. E ela é dela a poesia oferenda. Então eu vou dizer em agradecimento a esse momento tão feliz da minha vida de ter essa entrevista com vocês e poder falar nessa casa que eu amo de paixão. Senhor, venho dar-te a sorrir toda a minha alegria, minha imensa alegria, minha felicidade, meu riso,
meu amor. Senhor, todos vêm a Ti para rogar, para pedir, para chorar, para implorar de Ti auxílio, bênçãos ou perdão. Eu não, eu venho para dar. Sobeja-me ventura, transborda de minha vida sol, fulgor, claridade. E o meu sonho de amor e de beleza foi bem menor do que a realidade. Senhor, eu venho para dar. Recebe em Tuas mãos habituadas a colher preces e imprecações, lágrimas e sofrimentos, um ramo perfumado de lírios e de rosas, de cantos e sorrisos, de hosanas e de graças. Toma de mim um pouco de ventura, para dares a cada criatura que na vida não conheça a glória de ser feliz. Tenho-a tanto, meu Deus, que embora tomes, fica-me farta messe para dar e para distribuir ainda. Quero que todos saibam minha alegria infinda. Quero gritar ao mundo que eu adoro a vida, que é boa e bela e forte e apetecida, e que mesmo que um dia a minha sorte se transforme de súbito, e o que é belo, o que é bom e alegre, a morte me arrebate das mãos com crueldade, eu bendirei a vida, na saudade do bem que tive tão grande, que há de iluminar eternamente a treva mais densa e mais profunda. Uma luz fulgurante os meus olhos inunda. Toma-me um pouco dessa luz e derrama sobre aquele que é cego de ventura, ou mau, ou pervertido. E deixa-me dizer-te com amor: obrigado, Senhor, por ter nascido. Obrigado, Senhor. Que lindo! E obrigado a vocês por essa oportunidade de mais uma vez eu falar sobre a casa onde me criei e que mora no meu coração até o fim da minha vida. Nós é que agradecemos, Dona Edith Pires Gonçalves Dias. Bom, um canto, um prazer imenso. Posso te dar um beijo? Pode, quantos quiser. Um prazer imenso. Agradeço imensamente essa oportunidade que a senhora nos deu de conhecer um pouco mais dessa casa, um pouco mais dessa história de Santos, mas mais do que isso, dessa energia de vida que a senhora compartilha com a gente. Eu agradeço muito a Deus pela memória que eu tenho ao poder reproduzir o que se passava aqui nessa casa. Bom. Né? É gratificante. Eu fico muito agradecida a vocês por mais essa oportunidade de divulgar essa casa que é um valor dentro da cidade, é uma referência internacional. Perfeito. Dona Edith Pires Gonçalves Dias, no Casarão Branco, aqui na nossa querida Santos. Obrigado por Que estar Deus conosco. abençoe Obrigado. você. Eu acho que é um dever do santista preservar a memória de tudo que é nosso, porque nós temos muita coisa bonita que não deve cair no esquecimento. E uma dessas, essa casa que eu amo de paixão. Vida em Revista. Apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único.